meu nome é Joana Assis e eu sou autora deste livro Marcas do Tempo, que saiu em 2016 e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí um convidado muito especial que vai nos falar muita coisa da colônia japonesa, né? E ele é um grande empreendedor. Paulo Miyagi, gratidão. Prazer estar aqui. Prazer, viu? Antes eu estava com vontade de dar essa entrevista, porque eu vi que você é um cara muito versátil. Eu dou um mundo de gente, personalidades, que falam sobre os mais diversos assuntos. É um ecletismo assim impressionante. Não, mas obrigado, né? Mas é bom que eu aprendo bastante. Tá? É verdade. A entrevistando as pessoas você aprende. É como se estivesse lecionando em sala de aula, né? Aquela troca de energia faz muito bem. Ô Paulo, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua vida profissional. Sim. E depois até chegar no grande desafio aí que foi a TVNT, tá? Então, Kate, eu sou paulistano, né? Ah, você nasceu aqui mesmo? É coisa rara entre os inquietos. É verdade, que normalmente está no interior. Então, e meus amigos todos eram do interior, né? Principalmente da região lá do Vale do Ribeira. Certo. E os Ikkeis, lá tinha muita gente lá na região do mercado municipal, centro, né? Sim. Onde se concentrava parte da comunidade japonesa, daquela labuta das verduras, né, da agricultura, sim, aquela coisa toda. Então, os jovens vinham para cá, São Paulo, para estudar, para trabalhar. Então, foi nesse meio que eu vivi a minha adolescência. Okay. Agora, como que você ficou tão bom no português? Você escreve não, os anos de vivência né, no rádio, porque rádio você precisa saber se comunicar bem pelo menos. Fala como você acabou entrando no rádio. Então, minha família eles, já trabalhavam, se tornaram empreendedores no meio da comunicação. E uma coisa que pouca gente sabe é que lá no início da década de 50, meus primos, o Mário e o Koei Kohara, já tinham adquirido 4 emissoras de rádio, que era uma coisa, era uma riqueza, né? Porque o rádio era o grande veículo daquele tempo. Inclusive, compraram uma rádio de uma pessoa que é um ícone, é o Paulo Machado de Carvalho. Sim, que era e uma dessas ali, né? Isso, e uma dessas emissoras transformou-se na Rádio Santo Amaro, que ficava lá no predinho na Praça da Liberdade, e foi o centro difusor aí dos movimentos da comunidade japonesa, né? Traziam grandes artistas do Japão, os grandes concursos de música, carnaval, então ali tornou-se o centro da espécie de centro da comunidade japonesa. Né? Apesar do pessoal achar que a rádio ficava lá em Santa Amaro, né? Não, era só o nome. Isso. Mas ali na Praça da Liberdade, onde era... Ali é o centro, continua até hoje de certa maneira. Né? Então, teu primo que começou aquele programa Imagens do Japão? Foi, não? Ele e o irmão, então, fizeram essa empreitada, foi um programa pioneiro, né? Rosa, naquela boa época, chegaram a ter uma grande audiência, porque era um programa transmitido para todo o Brasil, né? Certo. E foi os bons tempos com a nossa comunidade, porque era a década de 70, começo dos 80. A comunidade já tinha se livrado da questão da guerra, do preconceito, e era então tempos assim de evolução da comunidade. Né? Legal, bacana. Foi mais ou menos nessa época. E lá na Rádio Santo Amaro, tinha até novela em japonês, quem sabia? Puxa, interessante. E modificavam nomes que nasceram até hoje. Então, até Borges Casoy, né, grande comunicador, Gil Gomes, falecido, grande. Começou lá, interessaram lá. Emílio Matsumoto e tantos outros nomes. E você também acabou entrando como radialista, é isso? Eu era menino, né?
Mas eu comecei lá como office boy. Né? Me cataram lá, você vai ficar aí entregando aí, fazendo cobrança. Muito legal. Mas eu comecei a me apaixonar pelo rádio, porque eu via lá o pessoal fazendo novela, transmitindo, né? Então foi um mundo fascinante. E fui ficando. E fiquei até hoje. Sabe o que você fez me lembrar? Em 1972 chegou a TV a cores no Brasil. Sim. Tá? Modelo Paulo, né? E aí era muito caro, poucas pessoas tinham, né? E eu me recordo que eu estava na escola e um professor de ciências falou assim para mim: nossa, agora já tem TV colorida. Eu falei: o que você acha que falta? Eu falei assim: falta o rádio a cores. E todo mundo ia usar, mas hoje você tem rádio a cores. Chegou, né? Chegou. Você foi um profeta, né? Era uma piada, na verdade, mas ficava Mas a televisão veio nessa época e é interessante, né? Todos pensavam que ela iria engolir o rádio. Né? Exatamente. Mas passou a época, vieram outros tempos, outros formatos, o pessoal do rádio foi para a televisão. E muitas coisas assim. Por exemplo, década de 80, hoje todo mundo tem o celular, mas década de 80, assim, você tinha muito mais rádio do que televisão. Você tinha uma televisão, mas você tinha rádio relógio, você tinha rádio no carro, você tinha um rádio normal, né? Então, rádio, depois dessa evolução, né, da televisão, E nos carros você sempre tinha o rádio. todos pensaram que o rádio ia decair, mas pelo contrário, ele se transformou. Né? Hoje qualquer pessoa em casa tem várias rádios, né? Tornou-se móvel, né? Exato. Não depende mais daquele aparelho fixo no centro da sala. Sim. E hoje é continua sendo o grande veículo mais importante, na minha opinião, de comunicação de massa no Brasil. E o mais rápido. O rádio continua sendo um grande veículo de comunicação, né? Pela sua versalidade, conforme você falou, pela instantaneidade e também pela credibilidade, ainda que eu acho que o rádio está meio desvirtuado. Né? Tá certo. Quero falar das coisas boas. Isso. Ô Paulo, e quando é que saiu a ideia aí da TV MQ? Então, já militava lá na Rádio Santo Amaro, do meu primo, né, tal. E aí ele trouxe uma deusa da música japonesa, que você deve ter ouvido falar, Missora Hibari. Sim, você Foi um dos maiores shows aqui de cantores japoneses em São Paulo. Encheu uns 4 sessões lá do Ibirapuera. Foi uma loucura, vinha gente do Brasil, verdade. e tal. Aí no meio das apresentações ele sofreu um acidente na 23 de janeiro e veio a falecer. No meio do show. Eu fiquei muito triste, era moleque, mas aí com a morte dele eu resolvi então abrir um programa independente, né, fora da rádio. Apolo, já era rádio Apolo. Comecei ali, né? As primeiras experiências, e passamos de 40 anos, né? Puxa vida, interessante. Eu sou um dinossauro ainda. Não, mas é bacana. Legal. Eu me recordo que, na época, eu acho que o grande fenômeno quando veio com a emissora Hibari, Sim. é que... Anos 70. Anos 70. O que aconteceu? Os japoneses que vieram de lá, né, tinha referência das músicas da época de lá. Sim. E parece que congelou aquela parte. Ou seja, como o mundo era diferente, né? Então as músicas novas a gente não conhecia. Mas, então meus pais, por exemplo, tinham lembranças de cantores da época que eles moravam no Japão. Né? Exatamente. Então, por isso que foi assim, um grande sucesso. A música que eu gostava muito é Yawara. Até hoje, o pessoal canta dos karaokês nos concursos. Mas então, você lembrou da época de 70, 60, 70, 80, que foi o auge da comunidade japonesa no Brasil. Hoje falar em colônia japonesa, isso não existe mais. Porque está todo integrado, não existe mais aquela imagem de colônia lá no interior plantando verdura, isso já é verdade. Naquela época. Sim. Hoje é completamente diferente. Nós somos já a 6ª geração,
depois de 115 anos de história. Verdade, Né? Então, essas novas gerações, eles não conhecem idioma, não conhecem música, podem, no máximo, conhecer anime, pop, com a cultura chique, né? Mas estão longe daqueles padrões tradicionais daquela época. E esses velhos foram morrendo, né? Sim. E a gente começou naquela época e a nossa audiência, acho que também foi envelhecendo, né? Muito se for, e a gente continua até hoje. Legal. Estamos aí. Tá bom. Está existindo. Tá. E a programação, como que você está bolando a programação? Então, a gente tem um lado assim, cultural, né? Que é muito importante. Sem dúvida. Cobertura de eventos, shows, dança, música é muito rica a cultura japonesa. Cerimônia do chá, etc., Ikebana, né? Ah. Mas tem o nosso lado de brasileiro, do dia a dia, né? Sim. A gente tem que focalizar aspectos políticos, econômicos, sociais. Exato. Muita gente não gosta, você fala muito lá. Mas é porque já é outra geração, né? Estamos todos integrados aqui, você não pode ficar só falando de comunidade, de evento aqui, coisa assim, né? Então está mais aberto, né? Então, nesse sentido que nós fazemos muitas entrevistas também, né? Polêmicas, né? E para trazer, quer dizer, o Brasil para dentro da comunidade. Ok. Tá. Ô Paulo, e para você, que também fez cobertura de Festival do Japão, Sim. Né? Outros eventos aí que tem, né? Como que você consegue toda essa vibração aí toda vez, né? Então é porque a gente, é o nosso foco, né? A preservação da cultura, de divulgação, né? As relações Brasil-Japão, que são muito fortes. Sim. Né? Para que o público de outras origens possa saber o significado da contribuição japonesa para o Brasil. Foi muito importante. Né? Aliás, não só japoneses, né? Exatamente, todas as culturas, todos os países. O Brasil é esse caldeirão cultural, um negro, é um índio, é um português, os europeus que vieram aqui. A gente tem maior carinho por todos eles. Né? E eu sou um produto assim, dessa miscigenação, porque eu convivi lá ali na região do mercado, estava lá os árabes da 25 de março, lá do outro lado do rio os italianos, e no mercado municipal a espanhola, sei lá, japonês, nordestino, quer dizer, Nações Unidas. Sem dúvida. Não, maravilha. Isso é um pouco talvez da formação histórica de São Paulo e do Brasil, é muito importante. E como que é fazer a gestão da TV Nikkei? A gestão, né? Depois dos acontecimentos da crise, da pandemia, foi eu denomino como o maior escândalo sanitário da história do mundo. Depois veio a crise econômica, fechamento da economia, foi uma loucura, né? Então eu achava que tudo aquilo lá era muito terrível, avassalador, e as pessoas estavam com medo, trancadas, eu digo, não é possível. Então eu falei, não, pessoal, o mundo não vai acabar não. E aí... Tomar os cuidados. Mas, sabe, aí eu falava e sentia que vinha aí, as pessoas não gostavam, vinha a censura, a repressão. Acho que eu estou viajando muito aí, acho que eu vou... Aí, 4 anos aí, aguentando, resistindo, mas as coisas foram regredindo, né? E a gente está ainda... Muitas pessoas não se conscientizaram do que nós estamos vivenciando a consequência disso tudo, né? Exato. Crise da pandemia, fechamento. E a gente está aí apenas sobrevivendo, né, gente? Verdade. E a gente não pode falar muito, então, tem um limite. Tá certo. Ô Paulo, a gente está ali nos instantes finais, eu queria que você falasse, deixasse seus contatos, nós vamos escrever aqui, e como o pessoal acessa também a TV Nikkei. Então, os contatos aí é o site, né? Rádio Nikkei, nikkei.terra.com.br. Eu não sei se é site, isso a gente depois você vê, o telefone para contato é o
11 São Paulo, 996573665. Se você tiver coisa interessante, você me avisa aí. Que é. Perfeito, sem dúvida. Tá ótimo. Precisa. E venha sempre. Venha sim. Tá joia. Obrigado, Obrigado, viu? Pedro. Um prazer. Viu? Prazer. Estamos aí à disposição. Internautas, os agradecimentos então ao Mário Hirata, que acabou me apresentando, ao Paulo Miyagi. Nós fomos a Ribeirão Preto fazer algumas coberturas lá, comer comida japonesa lá, restaurantes, né? Então, com esses agradecimentos, nós vamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.